Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite a todos e a todas, às crianças, aos jovens, aos adultos. Deus abençoe, que Deus fale em nossos corações hoje com a sua santa palavra, que Deus nos ensine, que Deus nos instrua, nos edifique. Tenha misericórdia de nós nessa noite, cuidando das nossas almas, cuidando do nosso coração, nos abençoando com a sua santa e preciosa palavra, desde o maior até o menor, né? Que Deus abençoe as crianças, Deus abençoe esses bebezinhos aí, que eles, o Espírito Santo haja no coração deles, na vida deles, e converta desde de criancinha já a alma deles pela sua santa e preciosa palavra, e nos edifique, nos transforme e nos conduza a cada dia nos seus caminhos. Amém? Meus irmãos, vamos ficar em pé nessa noite, começar o culto solene ao Senhor, cantando alguns cânticos, lendo um texto bíblico. Vamos começar com uma oração, orar ao Senhor Deus para que Ele abençoe essa noite e tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, maravilhoso Senhor e eterno Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor, pela Tua graça, nos concede, por cada um aqui presente, por aqueles que também não estão aqui. Senhor Deus, venha abençoar, venha falar aos corações. Abençoe a Tua igreja, ó Deus, reunida em toda parte do mundo. Abençoe os Teus servos, Senhor Deus, que se esmeram para pregar o Teu evangelho. Venha abençoar suas vidas, seus corações, suas famílias. E venha usá-los, Senhor Deus, para a edificação da Tua igreja e do Teu povo, Senhor Deus. Por favor, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Obrigado porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus que nos apareceu quando estávamos derrotados, Senhor Deus, quando precisávamos do Senhor e a gente nem sabia. E o Senhor mesmo se aproximou de nós e transformou nossa vida e nosso coração. Muito obrigado, Senhor Deus, porque fazemos parte da família de Deus, porque fazemos parte da Tua igreja, porque temos esses irmãos e irmãs, a família querida que o Senhor nos deu para caminhar nessa caminhada da vida cristã. Abençoa-nos, Senhor Deus, por favor, transforma a nossa vida e nosso coração. E nos abençoa também esse momento, a louvar o Teu nome, a entoar louvores agradáveis ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus queridos irmãos, vamos ler um texto bíblico que se encontra em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ler 4 versos, tá? Vamos fazer um brevíssimo comentário também. 4 versos, versos 1 a 4, tá? Versos 1 a 4. Romanos, capítulo 5, versos 1 a 4. Vamos ler conjuntamente. Também os irmãos que estão em casa podem abrir suas Bíblias no mesmo texto de Romanos, capítulo 1, versos 1 a 4. Vamos ler conjuntamente de modo audível. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Até aqui, meus queridos irmãos, podem sentar. O primeiro versículo começa dizendo que justificados, pois, mediante a fé. Então a gente tira uma conclusão imediata que Deus nos justificou, né? Diante de Deus, Deus já nos vê na glória, né? Glorificados com Ele. É assim que Deus nos vê. Então, isso é resultado da justificação. Deus, no seu decreto eterno, resolveu nos salvar e nos justificar. Então, diante de Deus, pela fé em Jesus Cristo, nós somos justos. Deus nos imputou a justiça de Cristo na nossa vida. Essa justificação, ela nos dá acesso
pela fé a Jesus Cristo, né? A Deus. Então nós podemos orar certos, sabendo que Deus responde às nossas orações, né? Nós não temos, o véu foi rasgado de cima para baixo. Não precisamos mais de sumo sacerdote, de sacrifícios de cordeiros ou de outro sacrifício. Todos os crentes justificados, como de fato são, têm acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E como resultado, ele fala assim: temos paz com Deus, a paz salvadora de Deus, a paz que Deus nos concedeu para estarmos próximo dele. Então, quem não tem paz com Deus não pode estar próximo de Deus. O ímpio não tem paz, a Bíblia diz. Para o ímpio, a Bíblia fala que não há paz. Mas para o povo de Deus há paz, resultado da justificação. Mas também existe a paz de Deus. Ele fala que a paz com Deus, que é a paz salvadora. Mas existe a paz de Deus também. A paz que Deus nos dá nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, de perseverança. É por isso que ele vai falar aqui em que nós devemos nos gloriar. Ele fala que o apóstolo Paulo fala em Romanos aqui que nós devemos nos gloriar em duas coisas, né? Depois de falar que nós somos justificados, depois de falar que nós temos paz com Deus, e também nos remete a ter essa paz interna, a paz de Deus no nosso coração, em meio a muitas ondas bravias, nós nos mantemos firmes, nos mantemos de pé. Mas ele continua dizendo que a gente, por isso, nós devemos nos gloriar em duas coisas. Ele fala na esperança da glória de Deus, na esperança de um dia Jesus voltar e nós sermos arrebatados com ele em nuvens. Como eu falo para minha filha, pode ser até hoje, pode ser esse momento, pode ser quando estivermos dormindo, pode ser qualquer momento Jesus pode voltar. Então o crente tem que se gloriar nessa esperança da glória de Deus, né? Que um dia Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Esse é um dos pilares do cristianismo, né? A certeza que o crente deve ter e tem que um dia o seu Salvador irá voltar. O Salvador que um dia cuidou dele, chamou ele quando ele estava num lamaçal de pecado, no império das trevas, e transportou ele para o reino do Filho do seu amor. E agora, desde o início da igreja, todos os crentes esperam a volta de Jesus. Uns já morreram, já se encontram com Jesus, e nós ainda estamos nessa luta, nessa batalha, esperando a volta de Jesus. Mas ele diz também que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações, não é? Essa é a parte mais difícil. As lutas, as dificuldades. Jesus fala lá em João que ele não é para a gente, não vai nos tirar do mundo, né? Mas nos dá força para viver nesse mundo de maneira agradável, de maneira perfeita, de maneira santa diante dele. E essas tribulações, elas têm resultado. A Bíblia fala que ela produz perseverança, experiência e esperança. Vejam que não é a esperança da glória de Deus que produz esses resultados. É justamente as tribulações. Muitas vezes na batalha da vida é que a gente vê melhor o caminho de Deus para trilharmos, né? Mesmo naquelas pedras, naqueles relevos, naqueles planaltos que temos que atravessar, que para uns é uma pequena pedra, para outros pode ser uma cordilheira dos Andes, né? Por isso que a luta dos irmãos, nós devemos sempre estar orando, sempre estar junto com os irmãos, como eu falei pela manhã, juntos com os irmãos para estarmos recebendo a bênção de Deus. Meus irmãos, quando ele fala nos gloriar, também nos remete a louvar o nome do Senhor, dar glórias a Deus em cânticos e louvores. E nessa noite é o que vamos fazer, dar louvores a Deus por várias coisas, mas especificamente por essas duas coisas aqui, né? Que um dia Jesus virá e nós vamos entoar um cânticos e louvores lá no céu, né? E outra dar graças e suplicar a Deus, dar graças pelas lutas que passamos e suplicar que Ele venha nos ajudar a atravessar essas lutas. Vamos louvar o nome do Senhor então, porque
Ele tem cuidado de nós. Vamos cantar o cântico. Eu não tenho que andar ansioso. Ficar mais uma vez em pé, para a gente louvar o nome do Senhor com esse cântico. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir, se houver chuvinho do campo, o que mais não fará por mim. Eu não tenho que andar preocupado, cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Amém. Deus nos conceda a graça de não ficar ansioso nas batalhas da vida, né? Tenha misericórdia de nós e cuide de nós. Meus queridos irmãos, vamos cantar um hino clássico, muito lindo. O rei está voltando, tá? O mercado está vazio.
que vai nos causar muitas surpresas, mas não vai nos pegar de surpresa como ímpio. Vai ser pego, né? Porque nós vamos estar com o nosso Salvador, aquele do qual nós temos, desde a nossa conversão, uma comunhão maravilhosa. Amém? Vamos fazer uma oração, meus queridos irmãos. Eu queria pedir para a nossa irmã Nina nos levar a Deus em oração. E após nós vamos cantar um cântico, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Amém, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
nessa noite, cantando ao Deus que por mim tudo executa.
aqui, estou lembrando quão poderoso é o Senhor Deus para fazer ressuscitar mortos, né? Foi isso que Ele fez com a nossa vida. Ela fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? A ilustração de Ezequiel lá no Vale dos Ossos Secos é a ilustração de como Deus fez na nossa vida, de transformar mortos já em estado avançado de decomposição, de putrefação, para dando um coração novo, uma vida nova e o ânimo para estar na presença dele. Foi isso que ele fez com a gente. Poderoso é o nosso Deus. Ele pode fazer outras coisas? Pode. Muito mais do que pensamos, sentimos, imaginamos e queremos. Esse é o nosso Deus que tem cuidado de nós. Meus irmãos, vamos fazer uma oração, vamos agradecer por esse momento e suplicar para a vida do pregador essa noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Estamos alegres nessa noite, porque não só cantamos que o Senhor é poderoso, mas sentimos e já vivenciamos, já experimentamos esse grande poder que o Senhor tem. Que o Senhor tem de converter vidas, de transformar vidas, de cuidar de nós, de nos livrar das diversidades da vida, de muitas delas que nós não conseguimos. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Nos abençoe nesse momento. Queremos te dar graças também porque cantamos louvores ao teu nome. E te agradecemos por isso, Senhor Deus. Nunca cesse nossos lábios, Senhor Deus, de cantar louvores ao Senhor. Por favor, e abra nossos lábios para glorificar o Senhor. Abra o lábio dessa igreja, dos nossos filhos. E nos abençoe esse momento com tua palavra, nos edifique. Abençoa o pastor Ciro, fala ao coração dele e usa a vida do teu servo para edificar a tua casa. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus amados, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para o livro de Atos, capítulo de número 4, verso 32 até o capítulo de número 5, verso 11. Pelas noites de domingo, nós estamos fazendo uma exposição do livro de Atos. Temos aprendido, irmãos, que a igreja, ela se inicia logo após a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, eles se reúnem em oração. Os apóstolos, a mãe de Jesus, os seus irmãos, eles começam a orar. Orar pelo derramamento do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele deu uma tarefa à igreja, que é pregar o evangelho a todo mundo. E nós não podemos fazer esta obra sem a presença própria de Deus na nossa vida, nos impulsionando, nos levando a levar o seu evangelho até os confins da terra. Essa obra é uma obra maiúscula, é uma obra descomunal, é uma obra que seres humanos comuns não podem fazer. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Atos, capítulo de número 2. E a partir daquele momento, os apóstolos começaram a falar em outros idiomas, comunicando o evangelho. E a igreja, irmãos, então começou a se multiplicar. Essa igreja, ela cresceu de um pequeno grupo de 110 pessoas para 3.000 pessoas. Depois, com a conversão, com a pregação
dos apóstolos em nome de Jesus e a cura de um coxo subiu para 5.000 pessoas. Você vai ver isso aí no capítulo de número 4, verso de número 32. E a partir daí, irmãos, não se podia mais enumerar o número daqueles que criam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse Evangelho ele foi se espalhando por todas as partes do Império Romano, chegando à Ásia Menor, à Europa, e no século 17, 18, né, ele então, irmãos, chegou aqui, né, ao Brasil, à América Latina, né, me perdoe, foi para a América do Norte. Da América do Norte, então, chegou aqui, América do Sul, né, e nós temos hoje a igreja evangélica aqui por causa, né, desta manifestação que começa aqui, né, o derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Então, nós iniciamos século XVIII para o século XIX, né, vendo a pregação do Evangelho entrar aqui no Brasil, né, e nós estamos aqui por causa da pregação deste Evangelho. E temos que agradecer a Deus, porque a igreja ela tem cumprido o seu papel até o dia de hoje. E nós estamos olhando, irmãos, para a história primeva da igreja, para que nós possamos olhar como a nossa igreja deve agir hoje. Nós precisamos olhar e ver como Deus agiu na vida daquela igreja, para que a nossa igreja também seja uma igreja bíblica e cumpra o seu papel diante do Senhor. E a sua ordem de pregar o evangelho a toda criatura seja vista nas nossas vidas hoje. Muito bem, vamos então aqui fazer a leitura do capítulo de número 4, verso 32, até o capítulo 5, verso de número 11. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar?
Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Que o Senhor abençoe a tua igreja e nos ajude, Senhor, a ser igual a esta igreja. A igreja, Senhor, do Deus vivo. A igreja que o Senhor fundou pelo derramamento do sangue do teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer o Senhor. Ajuda-nos a conhecer o Senhor, ó Deus, olhando para a tua palavra. E como o Senhor opera, ó Deus, na tua igreja. Com amor, mas também com justiça, com disciplina. Sobre a vida daqueles que não obedecem ao teu evangelho. Por isso, Senhor, tem piedade de nós nos dias de hoje e nos ajuda, Senhor, por favor, a aprender uma grande lição da tua parte e a nunca esquecer que o Senhor requer todo o nosso coração na tua obra, servindo ao Senhor sem engano e sem mentira. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa nestes momentos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, o contexto aqui é justamente aquele em que a igreja ela cresce, né, de uma maneira muito numerosa, grande, e aqueles irmãos, eles permaneceram ali em Jerusalém. E essas pessoas que vieram de todas as outras nações, mais de 12 nações, que estavam ali naquele momento, eles, irmãos, precisavam, necessitavam, né, de comida, de víveres, eles precisavam de alimentação para se manter. Essas pessoas vieram, se converteram e ficaram ali aos pés dos apóstolos. Muitos largaram seus empregos, né, deixaram suas profissões, abandonaram seus lares para viver ali aos pés, né, dos apóstolos, aprendendo o evangelho. Irmãos, nós vamos observar então que a comunidade cristã, ela começou a doar seus terrenos, seus bens, para poder, irmãos, amparar essas pessoas que haviam se convertido ao evangelho. Você vai ver aí da multidão, verso 32, da multidão dos que creram era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A partir daquele momento, os cristãos, aqueles que se converteram, entenderam que eles deveriam entregar tudo para Deus. Eles entenderam que nada era seu. Eles entenderam que eles não deveriam entregar 10%, o dízimo. Não. A partir daquele momento, os cristãos entenderam que eles deveriam entregar 100% da sua vida a Deus. É nesse momento, irmãos, então, que os crentes, eles entendem que o Senhor Jesus Cristo, Ele dando a sua vida, e o Pai, então, entregando o seu Filho, dando tudo pela igreja, a partir de agora, os crentes, então, eles entregam tudo aos pés dos apóstolos para servir a igreja. Eles entendiam que 100% da sua vida, dos seus bens, tudo que eles tinham, era para entregar aos pés dos apóstolos da igreja. E você vai observar, então, que quem começou esse dando exemplo, está aí no verso 36, foi José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. E ele então, como se tivesse um campo, veja só a expressão dizendo como se tivesse. Eles entenderam que não era dele. Era dele, mas não era. Como se tivesse. Não era dele. Era de Deus. E eles entenderam então que tudo era de Deus. A vida deles era de Deus. Então ele entregou o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse aqui é o contexto. O sustento, a manutenção da igreja. E nós vamos ver aqui, irmãos, então, a partir do capítulo de número 5, Deus, ele se revelando à igreja de uma outra maneira. Eu quero que você perceba isso aqui. O objetivo de Lucas é mostrar, irmãos, aqui o ataque do diabo à igreja.
Percebam que no capítulo de número 4, as lutas, as opressões, elas vêm de fora. No capítulo de número 4, você vai perceber que a perseguição à igreja, ela vem, irmãos, da parte do sinédrio, vem de fora, das autoridades eclesiásticas. Agora, Lucas está escrevendo o capítulo de número 5, para nos mostrar, irmãos, que a luta não veio de fora. Agora, o diabo estava dentro da igreja, agindo dentro da igreja, para poder acabar com a igreja. O diabo, ele faz isso. Quando ele não consegue acabar pelo lado de fora, então ele entra dentro da igreja, para, irmãos, fazendo confusão, acabar, destruir com a igreja. Percebam que é isso aqui que Pedro vai dizer no verso de número 3. Vamos ver aí? Diz assim: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Quem é que estava agindo aqui, irmãos? O diabo. Era o diabo que estava usando pessoas dentro da igreja para acabar com a paz da igreja, para acabar com a verdade na igreja, para acabar, irmãos, com a integridade na igreja. O diabo usou pessoas dentro da igreja para destruir a igreja, para dinamitar a igreja no seu início. Então, Lucas está escrevendo o capítulo de número 5 para nos mostrar isso. Esse é o seu objetivo. A igreja, no seu nascedouro, começou a enfrentar lutas, tanto de fora como de dentro. E ele narra aqui o capítulo de número 5, meus amados irmãos, para nos mostrar isso. Esse é o seu objetivo, né? E mostrar aqui, em segundo lugar, esse é um segundo objetivo, quem Deus é. No capítulo de número 1, nós vamos ver Deus, irmãos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, prometendo derramar sobre a igreja o poder que vem da parte dele. No segundo capítulo, nós vamos ver aqui Deus derramando, através da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, esse poder em glória, um grande impetuoso vento, as pessoas ouviam um sopro, e línguas de fogo descendo sobre, né, a igreja. No terceiro capítulo, nós vamos ver aqui Deus, irmão, de forma maravilhosa, convertendo, curando um coxo. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de poder. E ele então vai, irmãos, converter aqui um coxo, e com a cura desse coxo, ele vai então trazer 5.000 pessoas para a igreja. Então Deus está se revelando, desde o capítulo 1. Esse Deus é um Deus de amor, esse é um Deus de poder, esse é um Deus, irmão, de milagres, esse é um Deus que faz curas. Mas aqui no capítulo de número 5, esse Deus é um Deus totalmente outro. No capítulo de número 5, nós vamos ver um Deus totalmente diferente dos 4 primeiros capítulos. Esse Deus que encheu a igreja, que converteu no sermão 3.000 pessoas, que no curar de um coxo converteu mais 5.000 pessoas. Esse Deus aqui, no capítulo de número 5, ele é um Deus diferente. Deus, ele é amor. Mas também Deus, irmãos, ele é justiça. E no capítulo de número 5, nós vamos aprender que Deus, ele exerce sua ira punitiva, muitas vezes, irmãos, de uma forma eminente. Deus fulmina aqueles que se levantam contra a sua santa palavra, contra a verdade, contra, irmãos, a integridade, a honestidade dentro da igreja. Deus faz isso, irmãos, porque Deus também é um Deus justo. Ah, pastor, esse não é o Deus que eu tenho ouvido falar. Deus é só amor.
Esse é o grande problema, amados irmãos, dos nossos dias. Os pregadores, eles só pregam o amor de Deus. Agora, pense comigo. Se você tem a roda de um carro, você tem o carro todo? Não. Se você quer uma casa e você só tem o telhado da casa, você tem a casa toda? Não. Assim também, irmãos, é o nosso Deus. Deus, irmãos, ele não é compreendido somente pelo seu amor. Deus é um Deus total, completo. E Deus, irmãos, ele é tanto amor como justiça, diz a sua palavra. E se você quiser compreender quem é Deus, você tem que compreender o amor e a justiça de Deus. Você tem que aprender isso. Deus é um Deus justo. E é um Deus que, como Pai, ele disciplina, pune, porque a sua santidade exige, irmãos, que os pecados sejam punidos. E nós vamos perceber aqui então a pintura desse Deus, no capítulo de número 5. Que muitas vezes, irmãos, nos choca. Que muitas vezes, irmãos, para nós não é o Deus das Sagradas Escrituras. Mas você vai perceber aqui que para que possamos compreender quem é Deus, o Deus da igreja é um Deus de poder, de milagre, de cura física, transformação de almas. Esse Deus, irmãos, é um Deus que sustenta a igreja, mas esse Deus é um Deus que é punitivo, que é justo, que age disciplinando a sua igreja. Eu quero então aqui, irmãos, de maneira pastoral, nós vamos interpretar esse texto aqui de uma maneira muito pastoral, trazendo aqui 3 advertências que esse texto, irmãos, nos ensinam, emana desse texto para a nossa vida. Existe, irmãos, vários tipos de sermões. Podemos ouvir um sermão exegético, né, fazer interpretação das palavras, né, um sermão exortativo. Né. Esse sermão aqui, eu quero que você, de uma maneira, irmãos, muito prática, veja aqui Deus trazendo 3 advertências para a sua igreja. Olhem comigo, por favor, verso de número 1 até o verso de número 3. Vamos ler todos juntos? Deus, a primeira advertência que nós vamos ver aqui é contra a espiritualidade disfarçada. Deus, ele vai, irmãos, desde o nascedouro da igreja, reprimir aqueles que se vestem de crentes, mas que na verdade não são crentes. Deus, ele vai reprimir isso. Segundo lugar, Deus, ele vai fazer uma advertência, está aí do verso 3 até o verso de número 5. Deus, irmãos, ele vai fazer uma advertência contra a entrega de partes. Deus, ele não se agrada da entrega de partes. Deus, ele requer o todo da nossa vida. Se você se diz um crente, então não entregue partes para Deus. Deus, ele vai usar esse texto para nos mostrar isso. Terceira e última advertência está aí do verso de número 7 até o verso de número 11. Deus nos adverte, irmãos, contra a associação com o pecado. Ananias e Safira fizeram um conluio para mentir aos apóstolos, marido e esposa. Fizeram, irmãos, uma conspiração. Fizeram aqui uma associação para mentir à igreja. E Deus aqui vai então nos advertir contra a associação com o pecado. Vamos ver então, irmãos, abra sua Bíblia, fique com ela aberta, olhe para a Bíblia. Vamos ver então aí a primeira advertência que Deus aqui nos dá. Vamos ver essas 3 lições espirituais aqui para a nossa vida. Em primeiro lugar, então, Deus aqui, de uma maneira justa, ele vai falar contra a espiritualidade disfarçada. Verso 1 até o verso 3, vamos ler?
Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Irmãos amados, a primeira advertência que vemos aqui é contra a espiritualidade disfarçada. Percebam que Ananias e Safira entraram em acordo, marido e mulher, e eles, irmãos, vendo o exemplo de Barnabé, que vendeu o campo e depositou todo o valor aos pés dos apóstolos, e esse homem, ao fazer isto, né, ele recebeu o sobrenome de Barnabé, né, que é filho da exortação. Né? Esse homem, irmãos, ele estava corrigindo. Né? Exortação significa isso, né? É colocar no caminho. E esse homem, então, ele dá exemplo para todos, para toda a igreja, a seguir o seu mesmo exemplo e a seguir o seu mesmo caminho. Então, Ananias e Safira, né, demonstrando aqui uma espiritualidade, né, eles então resolveram vender também o campo. Eles tinham um campo e eles resolveram vender esse campo. Só que eles reservaram parte do valor do campo para usar para o seu benefício próprio e depositaram o restante aos pés dos apóstolos. Pedro, então, vai aqui descortinar essa espiritualidade disfarçada de Ananias. E Pedro, irmãos, então, né, no poder do Espírito Santo, olha na alma daquele homem, olha no âmago daquele homem e diz assim: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentar-te no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Irmãos, o interessante aqui é que Pedro, ele, né, à luz e no poder do Espírito Santo, ele não sabia nada disso. Mas quando Ananias chegou para entregar, o Espírito Santo então discerniu, fez ele entender e descortinou a espiritualidade disfarçada de Ananias e Safira. Interessante, irmãos, é que Pedro vai dizer aqui: meu irmão, por que o diabo fez isso com você? Você deixou o pai da mentira levar você, né, a reservar parte do valor do campo e dizer aqui para nós, mostrando uma espiritualidade que você não tem. Guardou parte do valor do campo, era teu, você poderia ficar com isso, só traria aquilo que você quisesse, mas você se vestiu com a capa do diabo. Você veio enganar a igreja. E Pedro vai dizer: você não mentiu aos homens, você não está mentindo para mim. Pedro, que sou líder do colégio apostólico, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. Irmãos amados, a espiritualidade disfarçada é para os homens ver. Foi contra isso que o Senhor Jesus Cristo pegou no Sermão do Monte. Ele mostrou que a espiritualidade disfarçada dos fariseus, que iam para as praças orar e batiam no peito para chamar a atenção para si, era uma demonstração, irmãos, na verdade, de hipocrisia. Jesus vai chamar eles de sepulcros caiados. Eles eram bonitos por fora, pintados de branco, mas por dentro era um sepulcro. Só havia podridão e ossos, irmãos, secos. Assim são
Assim eram os fariseus. E Deus, irmãos, ele não aceita espiritualidade disfarçada. Aqueles que fazem as coisas para os homens verem, diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte, já receberam a sua recompensa. Aqueles que acham que estão mostrando para os homens, na verdade, não estão mentindo para os homens, estão mentindo para Deus, diz o apóstolo Pedro. Os olhos de Deus estão em todos os lugares e você não pode esconder, mesmo maquiando as suas ações, não há como você se esconder de Deus. E por que o diabo coloca isso no coração dos crentes? É porque, irmãos, em último lugar, o diabo, ele está lutando para destruir não somente a sua vida, mas ele também quer acabar com a igreja. O objetivo do diabo não é somente destruir o seu testemunho, é destruir a igreja, minar a igreja. E quando o mundo olhar para a vida de um crente que se permite se vestir, né, de uma espiritualidade disfarçada, o mundo vai dizer, é assim que é o crente? Então eu não quero ser crente. E com isso, né, o diabo está destruindo a igreja. Todos nós aqui conhecemos o que é casca de cobra. Vocês já viram uma casca de cobra? Se você andar na mata e você ver uma casca de cobra no mato, você vai tomar um susto, porque você vai achar que é a cobra. Mas quando você olhar para dentro da casca, você vai ver que a cobra não está lá. Parece, mas não é. Assim, irmãos, são muitos que estão dentro da igreja, têm aparência de crente, se vestem como crente, mas na verdade só são casca. Só são para que as pessoas vejam. O evangelho não está neles. Eles não vivem, eles não andam como o Senhor Jesus Cristo quer. Mas aqui está a grande advertência. Não se pareça com crente. Seja um crente. Porque o Senhor Deus, Ele julga não pela aparência, mas pelo coração. E o Senhor Jesus, Ele já alertou para que nós, irmãos, vivamos uma religião para Deus ver e não para os homens verem. Porque quem vai julgar você no final de todas as coisas e no final das contas é o Deus justo e poderoso. E das mãos dele você não pode escapar. Então não faça na sua vida cristã as coisas para os homens verem. Todos nós estamos lembrados, irmãos, quando Samuel foi ungir o filho de Jessé. E todos nós estamos lembrados que quando Samuel, ele vê o maior, mais forte, né, grande filho de Jessé, ele diz, é esse que Deus vai ungir. E Deus vai dizer para ele, Samuel, Samuel, o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Unge o menor, o pequeno, Davi. Irmãos, é melhor nós sermos pequenos, humildes, franzinos. Melhor, irmãos, nós sermos pequeninos do que nos mostrar grandes, altos e ser só aparência. Deus, Ele vê o que está no seu coração, o seu conteúdo. É isso que Deus julga e vê. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui uma segunda advertência. Veja só comigo, irmãos, por favor. Vamos ler juntos. Verso de número 3. Me perdoe, verso 4.
Vamos ler juntos? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentar-te no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido. Eles também te levarão. Irmãos amados, Deus aqui nos mostra uma segunda advertência. Nunca entregue partes a Deus dizendo que é o todo. Porque, irmãos, partes para Deus não é nada. Vejam aqui que Ananias e Safira, eles em conluio, né, venderam o campo e reservaram parte. E partes, irmãos, dizendo que era o todo. E quando nós fazemos isso, nós incorremos na mesma maldição que Ananias e Safira, irmãos, incorreram. Deus, ele abomina entrega de partes. Nunca entregue partes a Deus dizendo que é o todo. Porque Deus, irmãos, ele não aceita a entrega de partes. Deus, ele quer o nosso todo. E quando Deus, irmãos, pede alguma coisa de mim, de você, nunca entregue partes. Porque partes, irmãos, não é o todo. E Deus, ele sempre requer o todo da nossa vida. Por exemplo, muitos dizem: o meu domingo é do Senhor. Mas e os outros dias da semana? Deus, irmãos, ele não quer somente o domingo. Que você seja crente somente no domingo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ele não quer partes da sua vida. Ele não quer simplesmente um dia. Todos os dias são santos, porque todos os dias são do Senhor. E todos os dias do Senhor, nós temos que santificar e consagrar para Deus. E muitos crentes se tornam crentes domingueiros. Porque dizem: o dia de domingo é o dia para ir para a igreja. E no resto da semana é do diabo. E vivem como se fossem descrentes. E dão mau testemunho. Porque não vivem a semana toda para Deus. E nós vamos perceber que no domingo, muitos chegam cambaleando, muitos chegam fracos, muitos dormem no culto. Por quê? Porque passaram a semana toda sem estar na presença do Senhor. Em consagração de vida, em oração, levantando mais cedo, antes do trabalho, para jejuar, para trabalhar. Muitos crentes estão sonolentos, muitos crentes estão entregando parte da sua vida. E Deus não quer partes. Ele não entregou o seu filho por partes na cruz do Calvário. Ele entregou Jesus Cristo todo para morrer por você, pecador, que ia a passos largos para o inferno. E ele então entregou o seu filho para lhe resgatar, entregando a sua vida e derramando o seu sangue naquela cruz para lhe lavar dos seus pecados. É pouco que Deus fez se ele não poupou o seu próprio filho. Entregou ele por você de uma maneira completa. Então não entregue partes para Deus, porque partes para Deus não são nada. Ele quer o todo da sua vida, da sua semana. E que você viva uma semana entregando e consagrando a sua vida para Ele por completo.
muitos não têm entregado o todo para Deus. Por exemplo, muitos estão vindo à igreja e estão contribuindo com a obra de Deus, mas muitas vezes não entregam tudo que deveriam entregar para Deus. Aqui o contexto, irmãos, é um contexto financeiro. E muitos estão contribuindo para a obra de Deus de uma maneira parcelada, entregando partes. Todos nós sabemos que a igreja, irmãos, nós devemos entregar 10% da nossa renda. Como eu disse para vocês, aqui os cristãos, eles entenderam que eles não deveriam entregar, não era 10% da sua vida para Deus. Eles deveriam entregar 100% da sua vida. Porque não há bem maior do que receber a salvação em Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos comprar isso, irmãos, com patrimônio nenhum que nós temos, com bem nenhum que nós temos, com salário nenhum. Você não pode comprar a sua salvação com dinheiro nenhum deste mundo. E os crentes então entenderam que o Senhor Jesus já comprou a salvação deles. E eles então não deveriam entregar, não era 1%, 10%, 20%. Eles deveriam entregar 100% da sua vida a Deus. E eles começaram a entregar seus bens, suas casas, seus campos, tudo para o bem da igreja. Hoje, irmãos, a igreja, ela não pede 100%. Nós sabemos que no mundo que vivemos, nós não podemos pedir para os crentes entregar 100%. E a igreja pede o quê? 10%. E como o resto, a igreja ensina, seja um bom mordomo de Deus. Então, viva com 90%. Mas 10% entregue para o bem do reino de Deus, para a igreja. Mas muitos, nem isso têm santificado e entregado para Deus. Quero dizer aqui para você, não torne profano aquilo que é sagrado. Se você fez um compromisso com a igreja, de sustentar a igreja, então, como as primícias, como era no Antigo Testamento, em primeiro lugar, separe o dízimo do Senhor e entregue na casa do Senhor para que haja manutenção, evangelismo, missões, para que haja sustento pastoral. Entregue como as primícias o dízimo do Senhor. Não vulgarize, não torne profano aquilo que é sagrado. Porque todo pecado requer a sua penalidade. E muitos crentes que votaram a Deus, hoje estão entregando partes, estão recebendo, irmãos, o devorador na sua casa. Como diz lá em Malaquias, tudo se acabando, não tem nada. Nada fica, por quê? Porque não cumprem o voto com Deus. Abra comigo, por favor, para Malaquias, capítulo de número 4. Vamos comprovar isso na palavra de Deus. Último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, do Evangelho de Mateus. Vamos ler, irmãos, por favor. Capítulo 3 de Malaquias, verso de número 8. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes,
porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor Deus diz: em que vocês me roubam? Nos dízimos e nas ofertas. Ah, pastor, mas eu não tenho emprego, então eu não tenho salário. Você pode ofertar. Você pode contribuir com a casa de Deus. E tendo emprego, e quando Deus lhe abençoar com emprego, você então, como crente, deve se devotar a sustentar o reino de Deus. E deve entregar 10% daquilo que você recebe para o bem da igreja. Mas, pastor, falar de dinheiro, irmãos, a palavra de Deus está falando isso. Se ela toca nisso, é um alerta para todos os crentes. Nunca entregue parte a Deus, dizendo que é o todo. Porque Deus, para Deus, irmãos, partes não é nada. E o diabo encheu o coração de Ananias e Safira para mentir sobre dinheiro na igreja. E eles receberam a maldição sobre a sua vida. Em terceiro lugar, muitos entregam parte dizendo que é o todo. E há pessoas, irmãos, que acham que o templo é sagrado, mas o seu corpo não é sagrado. Eu quero, irmãos, dizer aqui para você que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele converte você de uma maneira completa, total. E a partir deste momento, você se torna templo do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que o templo é santo. Vir à igreja, aqui é um lugar santo. Mas se esquecem que o seu corpo também é santuário do Espírito Santo de Deus. E que você, quando entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus mora na sua vida e você é santuário de Deus. Então, entenda que não é somente o templo que é santo. Você hoje é templo do Espírito Santo. E você tem que viver de uma maneira santa na igreja e também uma vida santa com você mesmo, consagrando o seu corpo, que é santuário e templo do Espírito Santo, todos os dias, para a glória de Deus Pai. Entenda isso de uma vez por todas. O apóstolo Paulo, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, ele vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E se você é templo do Espírito Santo, então você tem que consagrar o seu corpo a Deus. Se você escova os dentes, você não escova os dentes simplesmente para fazer higiene bucal. Você está escovando os dentes porque você é templo do Espírito Santo. E você tem que ficar mais bonito que você puder para Deus. Quando você compra roupas não é simplesmente para se mostrar às pessoas, mas você é templo do Espírito Santo. E você tem que ficar bonito para Deus, porque a sua vida é de Deus, o seu corpo é templo de Deus, ele habita em você. E assim como Deus adornou o mundo, irmão, de uma maneira bela, esse Deus que chamou você e converteu seu coração, ele também quer que você seja belo para ele. Lindo, linda para ele. Então, tudo que nós pudermos fazer para embelezar o templo do Espírito Santo, faça. Ah, pastor, mas eu já estou velho. Negócio de colocar aparelho na boca. Eu já estou velho mesmo. Faça. Porque você é templo do Espírito Santo. E tudo que você fizer para embelezar o templo do Espírito Santo é para a glória de Deus. Não é tarde. Tudo que você fizer não é simplesmente por causa de você, mas é porque você quer se tornar belo e bonito para a glória de Deus. Você é templo do Espírito Santo.
Muitas pessoas têm uma mentalidade, né, irmãos, de que o corpo, né, deve ser tratado de qualquer maneira. Não é. Quando você entende que o Espírito Santo é seu dono, você tem que fazer tudo para se tornar belo. Não é para os homens, simplesmente, mas é para Deus. Seus cabelos, suas unhas, seus dentes, tudo é para a glória de Deus. O melhor que nós devemos fazer neste corpo que Deus nos deu para ser templo dele é ainda pouco, porque nós vivemos para a glória dele. Portanto, uma mentalidade, irmãos, menor do que essa não é bíblica. Nós devemos sempre fazer o melhor para a glória dele no nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é santo e é consagrado a ele. Será que você entende isso? Será que essa é a teologia da sua vida? Ou você entende que é só a sua alma que você tem que entregar a Deus? Tem muita gente que pensa, irmãos, assim, né? A filosofia platônica, como os gregos entendiam, né? O corpo é a prisão da alma. Então nós temos que acabar com esse corpo, né? Porque o corpo vai para o pó. O corpo é a prisão da alma. Negativo. O nosso corpo não é a prisão da alma. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita nele. E ele tem que ser belo, tem que ser bonito, cuidado, porque Deus lhe deu o seu corpo. Vocês entendem isso? Porque nós devemos lutar contra doenças que nós temos, contra o diabetes, contra a hipertensão, contra aquilo que acaba com o nosso corpo. Porque o nosso corpo é santo, irmãos. E nós devemos nos santificar, não é por causa simplesmente da nossa saúde, mas é porque Deus quer que cuidemos bem do templo, do corpo que Ele nos deu para refletir a sua glória. Portanto, um crente mal amanhado, todo desajustado, né, doente, dá um mau testemunho, né, da aplicação teológica e bíblica para a sua vida. Não entende o que é entregar o todo para Deus. Deus, Ele não quer somente a sua alma. Ele quer também o seu corpo. Ele quer você por completo, se consagrando, se santificando para o louvor e a glória dele. Muitos aqui conhecem, né, o pai do pastor Gary. E esse homem, irmãos, ele está chegando aos seus 90 anos. E esse homem, todos os dias, ele, né, corre 1 hora. 1 hora. E muitas vezes, eu chegando no seminário para dar aula, esse homem chegando aos seus 90 anos, ele tem 87, 88, 89 anos. Esse homem, irmãos, entendendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo, ele se consagrando a Deus, missionário, abriu muitas igrejas entre os ribeirinhos do Amazonas. Esse homem também cuida do seu corpo. E esse homem, aos 80, quase chegando aos 90 anos de idade, eu chegava no seminário, ele estava carregando aterro, o carrinho de mão, carregando aterro, para ajudar na obra, de maneira física. Como é que se chega, irmãos, quase aos 90 anos de idade, carregando aterro? A consciência bíblica. Que nós devemos, irmãos, preservar a nossa alma, trabalhar na nossa alma, mas também nós devemos cuidar do nosso corpo, porque Deus, Ele requer o todo da nossa vida para a glória dEle. E aí nós vemos então a palavra, como diz no Salmo, irmãos, se cumprindo. E os velhos serão como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Quando nós entendemos essa teologia, que Deus, Ele quer o todo da nossa vida para Ele.
Para finalizar nesta noite, então, a última advertência aqui está aí, irmãos, contra a associação com o pecado. Vamos ver todos juntos, por favor. Verso de número 7. Vamos ler. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Por fim, Deus aqui está ensinando uma última lição, irmãos, muito prática para a nossa vida cristã. Ananias e Safira, eles fizeram um acordo de mentira. O objetivo do seu pacto, da sua aliança, era mentir, enganar, iludir, trapacear os apóstolos. Todavia, os apóstolos, irmãos, cheios do Espírito Santo de Deus, sendo revelado e tendo discernimento da parte de Deus, eles disseram, Pedro perguntou para Safira: Você fez um acordo, uma aliança com seu marido, uma associação com seu marido? E ela disse: Não, nós vendemos portanto. E Pedro disse: Você agora vai morrer, porque você se associou com seu marido para mentir ao Espírito de Deus. Você não está mentindo à igreja, você está mentindo a Deus. E aqui está, irmãos, então, uma advertência contra a associação com o pecado. Fazer aqui aliança para pecar. Eu quero dar alguns exemplos aqui de alianças malignas. Eu quero falar a você que é jovem, né? No namoro, por favor, nunca faça uma aliança para desonrar o seu corpo no namoro. Sexo antes do casamento, após o casamento, é uma aliança maligna contra a lei de Deus, chamado de promiscuição, prostituição, e todo pecado requer a sua penalidade. E Deus, irmãos, Ele nos ensina aqui a renunciar a associações malignas. Se você namora, faça uma aliança, um pacto de amor e de fidelidade. Nunca um pacto, uma aliança para a prostituição. Deus, Ele abomina isso. Alianças pecaminosas. Renuncie isso na sua vida. Abomine isso na sua vida. Segundo lugar, irmãos, no estudo, por exemplo, muitos acham que colar não é pecado, mas é uma associação mentirosa. Você receber uma nota colando é engano, é roubo, é falsidade intelectual. E toda associação, irmãos, maligna, deve ser renunciada pelos crentes. Da mesma forma, no trabalho. Se você recebe propostas para fraudar um valor, fazer uma licitação, e você reter 5%, 10% do total do valor, isso é uma aliança maligna. Cuidado com isso. Hoje é o normal as pessoas se associarem para fraudar o governo, as empresas privadas. Não aceite isso. É roubo. Não aceite associações malignas. Mas eu queria dar um último exemplo. Na igreja. Na igreja, irmãos, nós vemos o pecado da maledicência. O que é maledicência? Maledicência é falar mal ou inventar uma história
sobre a vida de um membro da igreja. Conta-se a história de um grupo que se reuniu, ao final do culto, dentro da igreja, para falar mal de um irmão. E eles começaram a falar mal do irmão, falar mal da família, falar mal dos filhos. E aí um irmão piedoso chegou perto do grupo, ouviu o que eles estavam falando, e esse irmão piedoso disse assim: vocês não têm vergonha de estar falando mal do irmão dentro da igreja? Aí um do grupo retrucou e disse: é mesmo, né? Vamos lá para fora. Irmãos, uma língua maledicente, fofoqueira, que espalha confusão, discussão, problemas dentro da igreja, ela só encontra valor se encontrar um ouvido que dê atenção à sua maledicência. Portanto, irmãos amados, vamos sempre evitar dentro da igreja do Senhor problemas desta natureza. Se você viu ou ouviu alguma coisa, sempre chegue para o irmão, para a irmã e confronte, converse, mas não espalhe como rastilho de pólvora, essas fofocas dentro da igreja, porque isso vai minar a paz dentro da igreja. Devemos sempre resolver as coisas com o irmão, conversar, resolver, tirar a limpo. Olha, eu ouvi que fulano de tal falou isso. Não faça isso. Sempre quando você ouvir alguma coisa, diga: vamos conversar com o irmão. Não espalhe essas coisas dentro da igreja. Uma igreja sofre muito, irmãos, com uma língua maledicente. Eu sempre aprendi do meu pastor, ele dizia isso. Quando alguém vier com você, Ciro, e dizer assim: pastor, olha, eu vi o irmão, pastor, entrando lá no motel. No motel, meu irmão? Oi, pastor, no motel. E agora, pastor, o que o senhor vai fazer? Meu irmão, vamos escreva aqui, por favor, o que o senhor está dizendo, essa denúncia, e nós vamos chamar o irmão, e você que denunciou, está aqui, você escreve. Não, pastor, não me envolva nisso, pastor. Eu não quero isso. Então, meu irmão, como é que você quer que eu trate? Você não está dizendo? Então, escreva aqui, coloque o seu nome. Você está aqui fazendo uma fofoca, ou você quer que o irmão seja corrigido, disciplinado, exortado? Você quer ajudar para o bem dele? Então escreva aqui o seu nome. Vamos lá ajeitar as coisas. Mas interessante que uma língua maledicente sempre foge. Nunca quer assinar o papel. Assine. E vamos então corrigir o irmão. Me ajude nisso. Senão é só uma maledicência, Então, irmãos amados, a igreja bíblica, ela é conhecida, e principalmente dentro da reforma, ela é conhecida por 3 coisas. Primeiro, pregação genuína da palavra do Senhor. Segundo, ministração dos sacramentos. Terceiro lugar, disciplina. Uma igreja verdadeira e bíblica, ela disciplina os seus membros. E a disciplina, irmãos, sempre é para correção, nunca para destruição. Abra comigo para Hebreus, capítulo de número 12. Vamos finalizar? Hebreus, capítulo de número 12. Vamos ler, irmãos, verso de número 4. Diz assim. Hebreus 12, 4 diz: ora, na vossa luta contra o pecado,
ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Irmãos, Deus é um Deus justo. E Ele vai exercer a sua justiça. E se Ele ama você, Ele vai disciplinar você para o bem da sua vida cristã. Abram comigo, por favor, para Atos, capítulo de número 5. Qual foi a conclusão aqui, irmãos, desse texto? Vamos ler? Todos juntos? Atos 5:11. Vamos ler? E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Todos que ouviram a notícia destes acontecimentos com Ananias e Safira temeram. Temeram. Porque Deus, irmãos, matou Ananias e Safira? Para servir de exemplo para a igreja. Se Deus quiser, e Ele pode, Ele, irmãos, decepa, Ele retira, Ele acaba com o mal na igreja. Isso aqui é para temor de todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Temor não é ter medo. Temor é ter respeito. Portanto, não pense que Deus é igual a você. Não compare Deus à sua justiça. Esse Deus aqui do capítulo de número 5 é um Deus, irmãos, totalmente outro. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então não pense que Deus, ele pode ser tratado como igual a você. Deus é um Deus que pune, Deus é um Deus que disciplina. Ele, irmãos, por amor a você, por cuidado a você, ele vai sempre usar a sua justiça para mostrar o quanto nós estamos distantes da sua lei e aprumarmos os nossos caminhos. Deus, ele disciplina e corrige aquele a quem ama. Prefiro estar debaixo da disciplina do Senhor do que estar vivendo livremente o seu cristianismo como você acha, como você quer, porque você pode incorrer no pecado de Ananias e Safira. Não entregue partes para Deus. Deus, ele requer o todo do seu coração. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Faça uma oração a Deus e peça a Deus graça para viver a sua palavra na sua vida. Oremos.